O Jonathan Remídio quer saber se o Matheus Pereira vai renovar no Cruzeiro. Jonathan, eu acho que vai, mas é só um palpite, não é informação. São pelo menos 4 meses de negociação. Quem fala que a negociação está fácil, está perto de acontecer, está completamente enganado. Quando uma negociação dura 4 meses, tudo que ela não está é fácil. Tá? O Cruzeiro já fez alguns movimentos para tentar ficar com ele, se dispõe a pagar ao Matheus Pereira o maior salário do elenco. Hoje o jogador mais bem pago do Cruzeiro é o Gabigol. O Cruzeiro já assinou com 2 anos prorrogáveis por mais um, mas a percepção que se tem é de que o Matheus Pereira ainda não tomou a decisão sobre o que vai fazer. Está completamente descartado na visão do Cruzeiro a chance de o Matheus Pereira trocar o Cruzeiro por um outro clube brasileiro. O contrato dele acaba na metade do ano que vem e a partir de janeiro ele já pode assinar um pré-contrato. Não existe no Cruzeiro a preocupação, por exemplo, de o Matheus Pereira assinar um pré-contrato com o Palmeiras ou com o Flamengo. Porque o Matheus é cruzeirense, o Matheus está em casa, ele é super bem tratado pelo torcedor do Cruzeiro, enfim, essa possibilidade não existe. A preocupação hoje se dá com o fato de que o Matheus já havia acenado com a vontade de morar na Europa. E estando livre no mercado, fica muito mais acessível para ele jogar, por exemplo, em Portugal, na Itália, na Espanha. O Matheus não vai pegar um clube de primeiro nível da Espanha, da Itália, não vai, por conta da idade, apesar de ser muito bom jogador, mas a idade não permite. Mas, cara, aparecer num Sporting de Portugal, no Porto, num Valência, eu não acho uma maluquice, especialmente se ele estiver livre no mercado. E a esposa dele tem a família na Europa, enfim, eu tenho um pouco de preocupação sobre isso sim, tá? Agora é pro torcedor cruzeirense aí, ó. O Neiser. Nome chique, hein? Ô, Valor, esse eu gosto, hein? Neiser, Vídea Real. Vai de Ney, né? Neiser, Vídea Real, não se reapresentou ao Milionários da Colômbia no dia de confronto importante. E era contra... Adivinha quem? Era um confronto importantíssimo contra o Bucaramanga. Sempre que eu ver esse time, eu vou lembrar do meu amigo, Breno Galante. Após a partida, o capitão da equipe falou sobre o tema. Confira aí. Sobre o Neiser, é um tema complicado. Sua estadia no Milionários tem sido complicada. Infelizmente, não podemos desfrutar de tudo que ele poderia nos dar. Creio que ele praticamente está com a cabeça em outro lugar. E precisamos ter a clareza de que podemos classificar para a final do nosso torneio. Hein, Valor? Thiago tem até informação complementar. Não, rapidinho assim, só porque o Cruzeiro não apoia o que ele fez agora, até porque ele já tem um pré-contrato assinado com o Cruzeiro, então o Cruzeiro fica muito preocupado com essa situação. Porque podem pensar lá na Colômbia que tem alguma interferência do clube com o qual ele assinou o pré-contrato, mas o Cruzeiro não apoia isso que foi feito pelo Neiser Vídea Real. Uma informação que eu obtive hoje pela manhã. Um jogo importantíssimo, né, Valor? Não é tem que ser profissional, né, não cara? É postura. Eu aprendi em qualquer lugar, com a Dona Maria Helena, a danada da juventude. Que vai fazer aniversário no próximo dia 27, em outubro. Meu filho, por onde você passar, saia dos lugares, chegue aos lugares pela porta da frente e saia dos lugares por essa porta da frente também. Seja profissional até o último dia, né, da sua estadia no lugar. Por mais que pese. E assim, cara, não é legal fazer isso. Não é legal. Você passa um recado ruim, né? Até como disse o Thiago. E até o Cruzeiro explicar, digamos assim, para o Milionários que ele não tem nada a ver com isso, né? Nas relações que a gente vê institucionais, mas ainda bem, eu acho importante essa postura do Cruzeiro, para não parecer, tá fazendo a cabeça. O que o Cruzeiro queria fazer, contar com o jogador pro ano que vem, ele já fez. O pré-contrato é um documento como um contrato, só que o Neiser tem que ter em mente que esse pré-contrato só tem valia a partir do momento que o contrato dele lá na Colômbia acaba, né? Lições aí para a juventude, no momento decisivo do time. Seria importante lá para o Milionários. Gui, isso aí também já vira um alerta, né? Sim. Um alerta, assim, o Cruzeiro vai ter que ter uma preparação até para o mental dele, que é um jovem super talentoso. Como o Thiago já trouxe informações, clubes europeus já bateram na porta, né, do Milionários para ter o Vídea Real. E aí, ele ainda em cumprimento de contrato,
dar uma dessa já era um alerta pro Cruzeiro. É uma conduta antiprofissional, né? Porque ele tem um contrato lá, o Cruzeiro já respaldou, já conta com ele para a próxima temporada. Pode chegar antes, Valu? Pode chegar em dezembro? Cara, não tenho essa informação. Parece que o que tinha, parece, o que eu li é o que tinha combinado é ele concluir a temporada lá. E eles precisam agora de um resultado positivo para chegar até a final. Atrapalha o clube dele. Do jogo. O contrato acho que se encerra. O contrato se encerra no dia 30 de novembro. Ou seja, um mês e 10 dias aí, um mês e 8 dias aí a mais. Ele pode vir para Belo Horizonte até antes. Ele só não vai poder jogar na reta final da Copa do Brasil. Sim. Mas ele pode vir para Belo Horizonte antes do início do ano que vem. Começar uma pré-temporada. Conhecer se o Cruzeiro, adaptar também conhecer a estrutura, se adaptar à cidade. Então, o mais provável é que ele chegue em dezembro e ali ele já começa algumas coisas da mudança, depois ele tira o período de férias e volta com o restante do elenco no início de janeiro. Liga o sinal de alerta, né, Elton? Porque se ele fez isso com o clube, pode ser que ele repita lá na frente. Então, é um motivo de preocupação ele ter essa postura com o clube dele. É complicado. Juízo aí, meu querido. Nome legal, né? Porque futebol tem, viu, Elton? Nem ser bídia real. Futebol tem de sobra, viu? Quero. A gente precisa, né, André? A gente precisa. Quer seguir aqui? Então vamos lá. Ó, ESPN publicou uma reportagem sobre a renovação do Matheus Pereira. O Cruzeiro teria oferecido contrato até o fim de 2028, mas o Meia gostaria de uma cláusula de renovação automática até o fim de 2019. Valuzeiro. 20, eu falei o quê? 19. Ô, gente, retira o que eu disse. 19, pô. Aí era mágica. Até que seria importante naquele time de 2019. Se voltasse no tempo, der o Matheus Pereira ali, eu acho que não perderia uns jogos não cairia, né? Aí, não cairia. Mas a renovação automática até o fim de 2029. Valu, por favor. Cara, quem é da ESPN. ESPN. Não sei quem foi enfim. Bruno Andrade. Bruno Andrade, valeu, obrigado. Então, o trabalho agora do Cruzeiro, né? Que o torcedor do Cruzeiro, de uma maneira geral, espera, acho que posso falar na sua maioria, pela temporada, mais uma que faz o Matheus Pereira, que essa renovação tem um desfecho feliz, né? Do Meia ficando. Acho que ele ganhou vida nova com o Leonardo Jardim, principalmente com o ambiente, né, que o Cruzeiro passou a viver. É um Cruzeiro hoje pacificado internamente e o Matheus Pereira tem conseguido realmente entrar num nível de concentração e apresentar um nível muito alto. Acho que o torcedor do Cruzeiro, em sua maioria, claro, tem sempre aqueles torcedores que podem não gostar, como outros admiram e entendem a importância do jogador, mas em sua maior parte acho que hoje há um sentimento do torcedor do Cruzeiro de torcida para que o Cruzeiro chegue a um acordo com o Matheus Pereira e ele siga mais anos vestindo a camisa 10 do Cruzeiro. Só uma informação também sobre essa situação, o Pedrinho Lourenço é quem está conduzindo as negociações. Ele decidiu que nesse caso específico ele seria o responsável por conduzi-las. Ele está muito otimista que o negócio vai dar certo. O Cruzeiro está disposto a manter o jogador. O Matheus Pereira, houve uma conversa do Pedrinho recentemente com o Eduardo Maluf, que é o empresário do Matheus Pereira, e o Matheus Pereira quer só tomar essa decisão ao fim do ano. O Matheus Pereira tem um compromisso com o Cruzeiro de que ele não vai assinar pré-contrato com outro clube e de que ele vai priorizar o clube para a renovação contratual. Ele tem um compromisso com a diretoria do Cruzeiro. Então o Pedrinho está muito otimista que esse negócio vai dar certo. E é importantíssimo, Elton, isso porque o Cruzeiro vai disputar a Libertadores, cara. E ele tem que manter esses jogadores que são importantes. Dessa qualidade. A qualidade é difícil de se sair e arrumar outro do mesmo nível. Boa! Vamos juntos com as quentes do dia. Nesta quarta-feira, de sorteio dos mandos da Copa do Brasil, dos 4 times, um seria o mais prejudicado, vamos dizer assim, decidindo a semifinal fora e, caso passe, decidindo a final fora. Somente um era possível, e esse um foi o Cruzeiro, que vai decidir contra o Corinthians em São Paulo e, se passar, decide a final no Rio de Janeiro. Foi assim o sorteio dos mandos da semifinal e da final da Copa do Brasil. O Cruzeiro esteve representado no palco ali pelo Leonardo Jardim e pelo Lucas Silva, o capitão. E o Leonardo Jardim minimizou essa questão de ter que decidir fora de casa. Você chegou também entre os 4
finalistas, não tem muito o que escolher, né? Serão grandes jogos e o Cruzeiro do Leonardo Jardim vai em busca aí de chegar primeiro em mais uma finalíssima, lembrando que os jogos serão após o Campeonato Brasileiro. Então tem a rodada do Campeonato Brasileiro no final de semana. No meio de semana seguinte é o jogo de ida, aí pode ser quarta ou quinta, dia 10 ou dia 11 de dezembro. E a partida de volta no final de semana seguinte. Aí a data base é dia 14, um domingo. Dependendo, pode ser dia 13. Vamos ver, um sábado. Aí temos que aguardar a definição por parte da CBF, em conjunto aí com a TV. Mas ficou assim, então, o sorteio dos mandos semifinal e final da Copa do Brasil 2025. Até lá, muito tempo ainda, muitos jogos pelo Brasileirão. A expectativa para todo mundo nesta quinta-feira, porque a CBF vai definir a arbitragem. Hoje foi o sorteio e olhos voltados também para a CBF nesta quinta para saber quem apita o duelo do Cruzeiro diante da equipe do Palmeiras. Sobre a preparação na toca, a gente fala na sequência e eu queria acrescentar que esse jogo com o Palmeiras no domingo terá Carlo Ancelotti, hein? Ele vai assistir a partida Palmeiras e Cruzeiro no domingo no Allianz, 8h30 da noite. Ele está em fase de observação aí e vai acompanhar o duelo Palmeiras e Cruzeiro, fechando aí o domingão de Campeonato Brasileiro no Allianz Parque. Deixa eu dar um recado agora para você da Ideal Proteção Veicular, meu amigo. Até o final de novembro, se você se associar à Ideal, você vai concorrer aí ao sorteio de 10 vouchers de R$500 para utilizar nas lojas do Cruzeiro que são parceiras aqui da Samuca TV. É isso mesmo, serão 10 contemplados. Quem já é associado, é só continuar normalmente aí na base de associados da Ideal. Quem não for, tem até o final do mês para se associar. Primeiro que você vai ter a proteção veicular que eu confio, você pode confiar. E depois que tem essa oportunidade de concorrer a esse sorteio, aí com os R$500 você vai à loja, você escolhe o que você quiser nas lojas do Cruzeiro parceiras aqui da Samuca TV. Então não fique fora, 10 anos da Ideal neste 2025 e 10 vouchers de R$500 que serão sorteados para os associados da proteção veicular. Que eu confio, você pode confiar, acesse idealpv.com.br para fazer a sua cotação. Hoje teve treino pela manhã na Toca da Raposa 2, dando sequência aí na preparação para o duelo diante da equipe do Palmeiras e com o mesmo panorama de ontem. O Fagner na preparação física, Sinisterra fazendo parte do treino com o grupo, vem dando uma resposta aí positiva neste momento. Se continuar assim, tem tudo para ser relacionado no domingo. E aí o Cruzeiro teria mais uma opção, o Leonardo Jardim, para este compromisso. Sobre Caio Jorge, nenhuma novidade quanto à marcação do julgamento. É fato que ele retorna ao time no domingo diante da equipe do Palmeiras. Leonardo Jardim ainda muito à vontade, porque tem 3 treinos para montar o time que joga lá no Allianz Parque, em São Paulo. Tá falado, pessoal? Hoje nós temos 2 laterais esquerdos, né, jovens. Um se tornou titular depois que o Duende Macabro tomou rumo do Sul. O Kaique recebeu sondagens já do futebol português na última janela. E o Cauã Prats sendo assistido pelo Borussia Dortmund. Qual seria para os senhores o melhor cenário para o Cruzeiro, né? Vender o Kaique, manter o Cauã. Vender o Cauã, manter o Kaique. Vender os dois, não vender nenhum dos dois. E valor aceitável por cada um deles. Começo com você, Caio. Vender os dois é uma possibilidade que eu deixo de lado, porque é uma posição complicada de você conseguir reposição no mercado, e o Cruzeiro teria que buscar 2 reposições, né? Então não seria nada interessante. Em algum momento o Cruzeiro vai acabar tendo que negociar um deles, e precisa fazer isso muito bem, né? Eu penso aí para os dois algo na casa
no mínimo de 20 milhões de euros para abrir conversas, né? Mas eu imagino que seja mais interessante vender o Cauã Prates do que o Kaique, se tivesse que priorizar alguém. Acho que o Cauã, pela maior juventude, até mesmo por ter 20 mais... para cada, né, cara? E isso, para cada, Samuca, para cada. Acho que o Cauã, até pela maior juventude, por ter mais potencial do que o Kaique, seja mais interessante do Cruzeiro negociar para não perder aí uma oportunidade, já que está sendo muito observado. E o Kaique permanecendo no Cruzeiro, e aí pensando em 2026 com uma Copa Libertadores, acho que seria um cara mais capaz de agregar na parte técnica, né? Porque está mais maturado. Então, seria o cenário ideal, faturar muita grana com o Cauã Prates e permanecer com o Kaique. É claro que pode ocorrer um movimento contrário, mas eu priorizaria uma venda do Cauã Prates. Acho que priorizar a venda do Cauã Prates é o caminho mais natural, assim, que muita gente vai pensar, né? Um atleta mais jovem, você consegue talvez lucrar mais, e aí o Kaique, como o Caio lembrou muito bem, né, já está mais consolidado, você consegue talvez tentar costurar aqui um plano de carreira interessante para o atleta permanecer, jogar uma Libertadores. O Kaique vai seguir no radar da seleção brasileira, com o Cruzeiro estando nas principais competições. E aí, essa questão do valor, eu brinquei lá do atleta, né, que foi contratado pelo Borussia, que é um atleta ofensivo do Independente Del Valle, mas olhando para o perfil do Cauã Prates, por tudo que ele apresenta ali, estando jovem ainda, sendo um jogador de primeira assim, prateleira, né, dentro dos atletas da categoria dele, sendo um jogador de seleção versátil, acho que o Cruzeiro aí não dá para sentar para conversar por menos de 20 milhões. E até quando eu vi a pauta, o Valu, o Samuel, o Caio, quem está nos acompanhando, eu separei alguns laterais aqui, né, que foram vendidos recentemente no futebol brasileiro. O Arthur, do América, que é um lateral direito, foi vendido para o Bayer Leverkusen, tinha 20 anos à época, foi vendido por 7 milhões de euros. E o América ainda conseguiu manter 10% aí de uma futura venda. O Wesley foi para a Roma aos 21, por 25 milhões de euros, mais 5 de bônus, dá chance de bater 30. O Ângelo, que foi um lateral de 16 anos do São Paulo, foi vendido para o Estrasburgo por 5 milhões de euros. Mas aí é um atleta jovem, não jogou profissional, como é o caso do Cauã Prates. Tem o Denner, do Corinthians, que também não jogou no profissional, 16 anos, mas foi por 10 milhões para o Chelsea, então sem pisar no profissional. E aí peguei dois mais antigos, assim, né? O Guilherme Arana, na época, foi vendido por 20 milhões de reais, com o Corinthians ficando com 10 ali por cento, mas acho que o Corinthians, na época, tinha alguns problemas de fluxo de caixa e por isso ele foi vendido assim. E o Renan Lodge, que foi vendido por 20 milhões de euros, que davam 87,25 na cotação da época. Acho que o Cauã Prates pode e deve render mais para o Cruzeiro do que essa casa aí dos 20 milhões, porque tem muita projeção, tem perfil, é um atleta que constrói bem, que defende bem e muito jovem ainda, né? Então o europeu gosta também de pegar esse atleta ali mais novo para terminar de formar. Acho que menos de 20 milhões de euros não adianta nem bater na porta da Toca da Raposa, não. Cara, eu torço para não vender nenhum dos dois agora, véio, porque, com sinceridade, seria o meu preço, 20 milhões de euros, mas ainda não vejo nenhum clube europeu pagando isso no Cauã. E nem no Kaique, véio. Por todo o cenário. Por exemplo, a gente pega um Wesley, aí Flamengo tinha ido, acho, para a seleção brasileira, né? Então, muitos jogos no profissional. Ganhou título importante, né? Copa do Brasil. Tipo, para a gente chegar nessa cifra aí, o Cauã teria que passar mais uma temporada aqui, jogando mais jogos. Então eu torço para ficarem aí os dois, né? Porque vender por menos, acho que chega a proposta, mas que nesse valor acho difícil chegar. E aí, eu torço para não chegar a proposta, porque se chegar, por exemplo, chega uma proposta de 15 milhões de euros. É muita grana para você. E o sonho de Europa balança essa molecada, né? Não tem jeito. Sim, também, entendeu? Então, é uma situação complicada, né? No caso Cruzeiro, do Kaique... Sim, o Cruzeiro vendeu quem aí? A gente falou, né? O Arthur Gomes. Quem foi?
Onde tem as vendas altas do Cruzeiro? Eu me lembro daquela época lá de Fábio Júnior, Giovani, aí Lucas Silva, né? Goulart, Everton Ribeiro. Everton Ribeiro acho que foram 8 milhões de euros, né? Acho que foi. É difícil. Eu acho que a diretoria ficaria aí numa situação complicada, viu, Valor? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.